Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite da Loteca concurso 1207 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1207 com 5 duplos. Primeiro jogo pelo Brasileirão Série A, Botafogo e Palmeiras. O Botafogo está em quinto colocado e o Palmeiras está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Botafogo, 3 empates e 7 vitórias do Palmeiras. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Botafogo e empate, duplo fechado. Segundo jogo pelo Brasileiro Série B, Remo e Botafogo de Ribeirão Preto. O Remo está em quinto colocado e o Botafogo de Ribeirão Preto está em 18º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Remo, 2 empates e 2 vitórias do Botafogo de Ribeirão Preto. Já nos últimos 5 jogos do Remo nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Botafogo de Ribeirão Preto nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Remo, seco, coluna 1. Terceiro jogo pelo Brasileirão Série A, Ceará e Bragantino. O Ceará está em 12º colocado e o Bragantino está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Ceará, 5 empates e 5 vitórias do Bragantino. Já nos últimos 5 jogos do Ceará nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 5 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Ceará seco, coluna 1. Quarto jogo pelo Brasileirão Série A, Fluminense e Fortaleza. O Fluminense está em 9º colocado e o Fortaleza está em 18º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Fluminense, 4 empates e 4 vitórias do Fortaleza. Já nos últimos 5 jogos do Fluminense nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Fluminense, seco, coluna 1. Quinto jogo pelo Brasileirão Série A, Vitória e Juventude. O Vitória está em 16º colocado e o Juventude está em 19º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Vitória, 3 empates e 2 vitórias do Juventude. Já nos últimos 5 jogos do Vitória nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é vitória e empate, duplo fechado. Sexto jogo pelo Brasileiro Série B, Vila Nova e Goiás. O Vila Nova está em 9º colocado e o Goiás está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Vila Nova, 6 empates e 2 vitórias do Goiás. Já nos últimos 5 jogos do Vila Nova nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate e Goiás, duplo fechado. Sétimo jogo pelo Brasileirão Série A, Sport Recife e São Paulo. O Sport Recife está em 20º colocado e o São Paulo está em 7º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Sport Recife, 5 empates e 8 vitórias do São Paulo. Já nos últimos 5 jogos do Sport Recife nós temos 3 empates e 2 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve
4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é São Paulo, seco, coluna 2. Oitavo jogo pelo Brasileiro Série B, Atlético Paranaense e Cuiabá. O Atlético Paranaense está em 12º colocado e o Cuiabá está em 7º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Atlético Paranaense, 1 empate e 3 vitórias do Cuiabá. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Paranaense, seco, coluna 1. Nono jogo pelo Brasileirão Série A, Corinthians e Bahia. O Corinthians está em 13º colocado e o Bahia está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Corinthians, 3 empates e 5 vitórias do Bahia. Já nos últimos 5 jogos do Corinthians nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Corinthians e empate, duplo fechado. 10º jogo pelo Brasileirão Série A, Santos e Vasco da Gama. O Santos está em 14º colocado e o Vasco da Gama está em 17º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Santos, 4 empates e 4 vitórias do Vasco da Gama. Já nos últimos 5 jogos do Santos nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Santos, seco, coluna 1. 11º jogo pelo Brasileiro Série B, Chapecoense e Paysandu. O Chapecoense está em 4º colocado e o Paysandu está em 19º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Chapecoense, nenhum empate e 3 vitórias do Paysandu. Já nos últimos 5 jogos do Chapecoense nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Chapecoense, seco, coluna 1. 12º jogo pelo Brasileirão Série A, Atlético Mineiro e Grêmio. O Atlético Mineiro está em 10º colocado e o Grêmio está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Atlético Mineiro, 1 empate e 7 vitórias do Grêmio. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Mineiro, seco, coluna 1. 13º jogo pelo Brasileiro Série B, Atlético Goianiense e Ferroviária. O Atlético Goianiense está em 10º colocado e o Ferroviária está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Atlético Goianiense, nenhum empate e 1 vitória do Ferroviária. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Ferroviária nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Goianiense, seco, coluna 1. 14º jogo pelo Brasileirão Série A, Internacional e Flamengo. O Internacional está em 11º colocado e o Flamengo está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Internacional, 6 empates e 5 vitórias do Flamengo. Já nos últimos 5 jogos do Internacional nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate Flamengo, duplo fechado.
E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.